Vamos agora abrir as locomotivas para vos mostrar quão bom é o projeto do produto e também para chamar a atenção entre as duas séries que foram feitas neste modelo. Temos aqui uma locomotiva da primeira série, mais precisamente a 2570, e aqui uma locomotiva da segunda série, a 2561. Ora bem, portanto, a máquina é aparentemente pesada, é sólida e tem uma abertura extremamente simples. Portanto, se vocês reparem, basta fazer pressão à frente, portanto, em cada um dos extremos da locomotiva, e facilmente conseguimos abri-la. Quando às vezes parece que os clipes abriram, mas não abriram e, portanto, é fácil, como veem, com a maior das facilidades, abrir a locomotiva. Num plano mais próximo, vamos abrir a segunda máquina para vos dar talvez a sensação mais próxima da facilidade de abertura. Como eu disse, os clipes estão nos extremos de cada lado da locomotiva e, portanto, é muito simples abrir quer a primeira versão, quer a segunda versão do modelo. Temos, portanto, as duas locomotivas abertas. Agora, para mais fácil compreensão, portanto, temos aqui um chassis da primeira série de máquinas e aqui um chassis da segunda série de máquinas. Podemos ver que os chassis seguem uma construção racional. Temos o chassis em metal, o motor central, com transmissão para ambos os bogis por um cardan e a placa de circuito impresso para as funções elétricas e digitais em cima, com os altifalantes adjacentes. Pegando no chassis, vemos que é pesado, como já tinha referido. Posso mostrar então agora claramente o motor montado no centro, os cardãs para a transmissão para os bogis, o bogi em que todos os rodados são motores, em cima o circuito impresso bem focado, bem aparafusado, portanto, com os dois altifalantes adjacentes. Neste caso, nesta versão, que é uma versão DCC com som, temos aqui o decoder sonoro. O circuito elétrico que vem montado de fábrica é um circuito elétrico que vem preparado para 3 sistemas de funcionamento. O sistema analógico normal, de 2 carris, o sistema analógico de 3 carris, vulgo Markling, e ainda DCC com som. O circuito impresso é sempre o mesmo. Temos aqui um circuito impresso analógico e aqui um circuito impresso digital com som. Qual é a diferença? Aqui temos o shunt no socket do decoder e aqui temos o decoder sonoro montado. Para além disso, portanto, para passarmos aos 3 carris é muito simples. Temos um interruptor que basta fazer a passagem, desculpem, tem que ser assim, passagem para aqui e ela passou a estar preparada para analógico de 3 carris. Se fizer o mesmo nesta, estou agora aqui em digital para 3 carris. Em ambas as versões da locomotiva, portanto, a grande diferença é nos altifalantes, que
quer na versão digital, quer na versão analógica, quer na versão digital, vêm montados de fábrica. Ainda uma última observação relativamente à situação em que estamos em 3 carris. Para além da mudança do interruptor, será necessário colocarmos o patim que vem de fábrica, que é claramente, não há dúvida em qual dos bujis é que o temos que montar, e é só apertá-lo porque o parafuso fará a ligação elétrica. Relativamente à diferença entre os dois tipos de altifalante, ela prende-se com uma situação que aconteceu quando saíram as primeiras 2 versões. A 2508 azul e a 2570 laranja, que foram as primeiras 2 versões a saírem, quando as pessoas começaram especialmente as que compraram com som e começaram a utilizar as máquinas, queixaram-se que o som era baixo. Portanto, havia dificuldade em ouvir o som, faltava nitidez. Portanto, estamos a falar, nesta versão de chassis, que, como disse, só foi usada em 2 das versões do modelo, a 2570 e a 2508. Na segunda versão, sendo o construtor sensível à reclamação, não é? Porque é um add-on que não é especialmente barato, portanto o fabricante fez uma alteração do tipo de altifalantes, portanto com uma caixa de ressonância diferente e com o som a sair para cima em vez de sair para baixo. A minha opinião é que realmente há aqui uma melhoria muito significativa. Outras opiniões dizem que não chega, reconhecem que há melhoria, mas dizem que não é suficiente. Eu acho que já é bom, não é muito bom, mas já é bom. E porquê? As pessoas, o termo de comparação neste fabricante é a 1400. A 1400 tem um som fabuloso, as pessoas, quando põem a locomotiva a funcionar, fica tudo deslumbrado porque sentem a locomotiva, é o ruído da locomotiva, portanto não temos dúvidas nenhumas. Neste caso, com o som baixo, perdia-se de facto o som baixo, não quer dizer que em termos de CV não estivesse no máximo, mas com este sistema, de facto não havia nitidez. Quando se fez esta alteração, de facto o som ficou mais límpido. E se estivermos em nossa casa, no nosso layout, no nosso módulo, a funcionar com a máquina, o som é perfeitamente audível, conseguem-se perceber todas as funções que estão gravadas. Quando participamos em exposições, em encontros de módulos ou de modelismo e pomos as máquinas a funcionar com som, aí sim, por causa do ruído ambiente, temos alguma dificuldade de ouvir as várias fases do funcionamento da locomotiva, com exceção das buzinas que se ouvem sempre bem. Um ponto que se pode falar nele, mas eu não creio que se possa dizer que o som não é bom. Ele é bom, pode não ser muito bom, mas de facto é uma melhoria significativa de uma versão para a outra. Uma última nota relativamente ao funcionamento elétrico. Temos aqui o shunt para as locomotivas que são analógicas e temos aqui o decoder montado nas locomotivas que são digitalizadas com som. Se eu pretender retirar ou desmontar o decoder sonoro, por qualquer razão, inclusivamente uma avaria e ter que o substituir, ou outra razão qualquer, não vem um shunt como peça separada para eu poder manter a máquina a funcionar em analógico. É um ponto a rever em próximas produções e é estranho que tenha acontecido porque na 1400 a ponte shunt vinha como peça acessória nas locomotivas que eram adquiridas, digitalizadas com som. Para terminarmos esta fase deste unboxing,
temos que chamar a atenção para mais um pormenor, na nossa opinião, ou na minha opinião, muito importante. Não há fios entre o chassis e a caixa da locomotiva. O que é bom, porque por vezes quando estamos a desmontar a caixa, temos sempre medo com a separação das duas peças, de danificar qualquer ligação que possa haver entre as duas. Mas podemos ver que temos ali uma pequena placa de circuito impresso e que temos fios. E isto, como é que se assegura a passagem de eletricidade do chassis para as peças que estão montadas na caixa? Através destes contactos que estão aqui, que vão por pressão carregar ali nas pistas. Daqui para aqui, o sinal que passa elétrico é um sinal para as luzes de cabine e para as luzes do farolim superior. Outra função que poderia aqui estar prevista, mas que não está, é de facto o funcionamento dos pantógrafos. Os pantógrafos são metálicos, parecem frágeis, mas são mais resistentes do que inicialmente é a nossa percepção. E estão parafusados à caixa, ou seja, será relativamente fácil, quem tenha layouts preparados para funcionar com a catenária, fazer a transformação usando estes contactos que aqui estão. Portanto, é um detalhe, mas com as funções elétricas e eletrónicas que hoje já vão estando tão concentradas, digamos que pode já não fazer sentido pensarmos dessa maneira. Para terminar, vamos montar a caixa no chassis. Ora bem, outra questão ou outra dificuldade superada na concepção do modelo é quando queremos montar as caixas, nunca sabemos se é assim, se é assim, porque normalmente quando desmontamos não nos preocupamos com esse detalhe. Neste caso é fácil, porque, como já referi há bocado, o contacto entre o chassis e a caixa é feito pelos 4 pinos que referi. Portanto, ao montarmos, temos apenas que ter atenção onde está o contacto dos pinos. Neste caso está para este lado, portanto, vou montar. Já está. Portanto, muito simples. Mas agora outra questão. Se por acaso eu não souber e não estiver atento a esta questão, posso tentar montar ao contrário e ela resiste. Não consigo. Ou seja, basta torcer. Tenho agora os pinos alinhados com o... E já está. Portanto, podem ver, entra na perfeição, não há cá qualquer tipo de empeno visível na locomotiva, no modelo montado. Chegou agora a altura de fazer um ponto de final, digamos, nesta review, unboxing do modelo, onde eu vou tentar sintetizar os pontos fortes e os pontos fracos que referi ao longo da peça. Portanto, eu como pontos fortes, claramente o detalhe. Portanto, a máquina é muito detalhada, está muito bem reproduzida, e, portanto, impressiona por isso. Aliás, quando se tira a máquina da caixa, a primeira impressão é, de facto, muito, muito boa. Um detalhe que é importante para uns, para outros não significa nada, que é os tampões de choque serem funcionais. Portanto, têm a molazinha, eles mexem consoante se encostam ou não a outro material. Pronto, é sempre um detalhe que pode ser interessante ter.
é muito fácil abrir a máquina e alterar qualquer coisa dentro da máquina. Tirar o decoder, pôr um decoder, substituir um altifalante avariado, uma peça qualquer que se tenha solto, é também bastante fácil. Outra coisa que eu acho que é muito importante para alguns desajeitados como eu, quando se abre a caixa, não há fios que ligam a carcaça do modelo ao chassis, ou seja, portanto, não temos que ter ali o cuidado para não estragar nada, quer dizer, portanto, é limpo, quer dizer, quando tiramos a caixa da máquina, pronto, põe-se ao lado e não há ligações físicas que atrapalhem o manuseamento de um e do outro. A pré-instalação das duas colunas de som, mas com os prós e os contras que referi, mas é um ponto que eu acho que é positivo. Os sons parecem bons, mas quer na primeira versão, quer na segunda versão dos sons, para mim, eu continuo a achá-los muito baixos. Numa situação como estamos aqui sozinhos, puderam ver, os sons conseguem-se ouvir com alguma nitidez, mas porque está muito silêncio. Numa situação em que estejamos com amigos, ou num clube, ou mesmo numa exposição, eu penso que será complicado ouvir com nitidez e perceber o que é que estamos a ouvir. Portanto, para mim, embora seja um ponto positivo, não, é dos menos fortes, digamos. O último ponto forte, mas dos menos fortes que eu refiro, é de facto a elongação que vem instalada. Portanto, ela existe, portanto, ao existir permite de facto alguma maleabilidade e alguma representação fina modelística, mas em raios mais apertados a elongação não é suficiente. Portanto, não é um ponto, como também vimos, que pode vir a trazer problemas para aqueles que têm curvas mais apertadas. Portanto, estes, grosso modo, são para mim os pontos mais positivos e com isto não desmerece rigorosamente nada, quer dizer, é um modelo de facto muito, muito bom. Quanto a pontos menos fortes ou pontos fracos, há quem não goste de uma caixa tão grande. Nós vemos estão aqui 7 locomotivas. Destas, quem tenha as 12 precisa de um armário para ter as 12. Mas também temos que compreender duas coisas. Primeiro é a utilização de caixas disponíveis, portanto, que embaratece o custo final do modelo. Segundo é a própria proteção do modelo em transporte, porque no meu caso, e muitos andamos com as máquinas para casa de amigos ou para clubes ou para exposições, e é importante que o modelo vá bem protegido. Portanto, a caixa, embora para mim seja um bocadinho grande, não deixa de ser importante que de facto cumpra a sua função, que é proteger o modelo e guardá-lo com segurança. Portanto, o som também, como eu vos disse, para mim é um ponto menos forte. Aqui estava-me a esquecer, portanto eu não penso que não mostrei isso, portanto os modelos que já trazem instalados o decoder sonoro não trazem nas peças, no saquinho das peças adicionais, não trazem a ponte para se pôr em caso de retirarmos o decoder por qualquer razão. E, portanto, inviabiliza a utilização da máquina em sistema analógico. Os pantógrafos, como não incluem uma ligação à placa de controlo elétrico, não poderão ser usados como funcionantes, embora eles sejam todos metálicos e possam de facto desempenhar essa função. É um detalhe que também vale o que vale, mas também é fácil para nós pormos mais um fio a fazer essa ligação. E pronto, há sempre quem diga que o modelo é caro, o modelo é barato.
eu acho que o modelo tem um preço justo e pronto, não pode ser muito barato, mas enquadra-se nos preços que nós vemos das grandes marcas e das grandes produções. Portanto, acho que aqui também a Sudexpress está de parabéns por ter conseguido, apesar de tudo, disponibilizar estes modelos com preços que continuam acessíveis a muitos modelistas. E pronto, eu penso que com isto consegui apresentar-vos o modelo de uma forma que vos convença a fazer uma coleção destas máquinas, experimentar as composições que temos na revista, todas elas muito giras e muito interessantes. Muitas delas eu vou inventar porque não contei, mas seguramente mais de metade das fotografias que temos disponíveis nas revistas podemos fazer a reprodução nas nossas maquetes dessas composições e, portanto, pronto, estas locomotivas não são todas minhas, mas não me importava nada que fossem. Eu tenho mais do que uma e acho que para quem realmente gosta de modelismo português à escala, são 12 modelos de facto muito interessantes que cobrem a história do caminho de ferro português desde 1957, que foi quando entraram as primeiras 2500 em funcionamento, em serviço, até ao início do século XXI.